Galerinha do quinto ano, mais uma aula de português. Hoje vamos falar um pouquinho de verbo novamente. Nós já falamos que os verbos podem estar no tempo presente, passado e futuro. Eu comentei com vocês em aulas anteriores, bimestres anteriores, que o passado também é conhecido por pretérito. Hoje, o seu livro, muito bem atualizado, vai trazer para vocês os 3 tipos de pretérito. Mas para a pergunta 18, ele quer saber sobre o texto lá do vô Maurício e os livros daquele garotinho que ganhou lá aquele presente e que ele ficou, a princípio, triste porque não era chocolate e era um livro que o vô trouxe para ele. A pergunta é, aquela história foi no presente? Os verbos que estão lá estão no presente, pretérito ou futuro? Assinale, meu querido. Vamos à questão 19. Ele diz que os verbos a seguir estão aí no pretérito e o Sabino está trazendo para a gente uma explicação sobre os 3 tipos de pretérito, que quer dizer passado. E nós temos aí 6 frases, e em cada frase você percebe que os verbos estão em negrito, super destacado para você. E por quê, professora? Porque a gente precisa analisar em qual pretérito esses verbos estão. E você vai ler a frase e vai assinalar com o X qual é o pretérito dos verbos em destaque. Mas para isso, vamos deixar algumas coisas bem evidentes. Primeiro, vamos trabalhar o pretérito perfeito. Quando ele diz perfeito, é porque passou e acabou, do tipo comi, acabou, já acabei o que eu comi. Ou dormi, acabou. Sonhei, já acabou o sonho. Então, o pretérito perfeito, ele é um passado e já acabado, acabou, pronto. O que isso quer dizer? Que quando os verbos estão no pretérito perfeito, eles terminam com esses itens que eu trouxe para vocês aqui. Terminam com ei, por exemplo, paguei, já paguei, não devo mais. Ou termina com ou, por exemplo, brincou, já brincou, vai tomar seu banho. Chega. Ou termina com eu, por exemplo, deveu. Ou, por exemplo, comeu, termina com eu. Então, quando o verbo terminar com esses, que eu estou apresentando a vocês, é porque o verbo está no pretérito perfeito. É um passado acabado. A pergunta é o seguinte, olha as frases aí. Letra A, B, C, D, E, F. Tem algum verbo aí na frase que termina com um desses que eu estou apresentando a você? Se tiver, gente, marca logo aí, pretérito perfeito, certo? Vamos ao próximo? Agora nós temos o pretérito imperfeito. É um passado, porém não acabado. Ele dá uma ideia de que continua a ação. Como assim, professora? Por exemplo, se eu disser para vocês, eu cantava. Se eu falo que eu cantava, é como se eu estivesse ainda cantando, sabe? É como se aquele passado ficasse se repetindo. Eu cantava, eu brincava, eu jogava, eu vendia, eu dormia, eu partia. Então, quando o verbo está no pretérito imperfeito, esse passado parece que ele não acabou, parece que ele fica continuando. Então, vejam as terminações. Então, quando o verbo terminar com ava, do tipo sonhava, dançava, sei lá, brincava, jogava, ou terminava com ia, né, partia, comia, dormia, ou termina com eis, do tipo com eis, devias, do tipo também... deixa eu ver se tem mais aqui para vocês. É isso mesmo. É que os verbos terminados em IR, eles quando forem conjugados no vós, eles vão estar com essa terminação. Do tipo, partieis, fingieis.
eles vão terminar assim. Ou do tipo aqui também termina com inha. Por exemplo, eu tinha, né? Isso é o verbo no pretérito imperfeito. Então, você olha as frases aqui. Tem algum verbo destacado que termina com ia? Tem ou não tem? Se tiver algum que termina com ia, com ava, é porque ele está no pretérito imperfeito. Localizou? Se tiver, gente, marca logo isso aí. Vamos ao próximo. Agora nós temos o pretérito mais que perfeito. E o pretérito segundo Sabino, ou mais que perfeito, é um passado que aconteceu antes de outro fato. E aí, quando ele vem com essa terminação, gente, simplesmente fica tudo vibrando, sabe? Tipo assim, eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos. Ou então, eu devera, tu deveras, ele devera, nós deveramos. Ou então, assim, eu partira, tu partiras, ele partira, nós partíramos, vós partireis, sabe? Ele é mais que perfeito. Então, ele é, segundo Sabino, é um passado que aconteceu antes de outro fato. E aí, você, olha aí, quando termina em ara, né? Era. Só não vá confundir qual o verbo, né? Vai ter uma frase aí que pode te enganar. Mas lembre, é quando o passado te dá uma ideia de que alguma coisa aconteceu antes. E eu falei para vocês alguns verbos aí, né? Falei lá, amara, amaras, amaram, devera, deveras. Aí, presta bem atenção. Por exemplo, ereis, vós devereis. Quando tem áreas, é porque quando o verbo é da primeira conjugação, que termina em AR, por exemplo, aí fica amareis. Isso quer dizer que ele é mais que perfeito. Vou até te dar uma dica. Só tem uma frase que o verbo está no pretérito mais que perfeito. Espero que você encontre essa frase, tá bom? Ok? A questão 20, você deve fazer lá no seu livro. Você vai pintar os verbos aí destacando, mas vamos para o que nos interessa agora, que é a questão 21. Observe que a questão 21 temos uma tabela. Essa tabela diz que tem grupo 1 e grupo 2. Mas o que é que essa tabela quer, gente? Essa tabela quer que você, indo à página 13, você vai localizar um caça-palavras e as palavras que você vai encontrar serão as que você usará para preencher essa tabela. Então, você vai lá primeiro no caça-palavras e vai localizar as palavrinhas que você tem lá. Vou dar uma dica para você. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 palavras para você localizar. E o que vai acontecer depois que você localizar as palavras? Aí você vai voltar aqui na tabela, que é onde eu ainda estou, mostrando para você aqui a tabela, para você organizar essas palavras em 2 grupos. Que grupos são esses? Olha só. O grupo 1 será o grupo das paroxítonas. Por quê? Porque essa questão tem a ver com a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte de uma palavra. Então, o grupo 1, a gente vai preencher usando as palavrinhas que encontrou no caça-palavras, usando as palavras paroxítonas. Mas como é que eu vou saber que ela é paroxítona, professora? Vamos lá, dica.
Observe, aqui no grupo 1, o autor já trouxe para você a palavra história. Então, vamos analisar a palavra história? Aqui está a palavra história. Para a gente verificar a posição da sílaba tônica, a gente precisa começar pela última sílaba. Olha só. Então, ria é a última sílaba. Mas ria é a sílaba mais forte? Não é. É verdade? E é bom você lembrar, quando a palavra estiver acentuada, você já sabe que a sílaba tônica é a que tem o acento. Então, já que tó está acentuada, observe, tó está na penúltima posição. Então, toda vez que a sílaba tônica estiver na penúltima posição, ela faz parte do grupo das paroxítonas. Então, você vai procurar, vai verificar as palavras que você encontrou no caça-palavras. Todas que tiverem com a sílaba tônica na penúltima sílaba, você vai escrever aqui no grupo 1, ok? Vamos agora analisar o grupo 2. O grupo 2 é o grupo das proparoxítonas. O que quer dizer proparoxítonas? Quer dizer que são as palavras que a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, está na antepenúltima. Vamos ver como é que é isso? Bom, eu trouxe para você aqui a palavra pêssego, que é o que está no grupo 2, como a primeira palavra. E a gente percebe que pêssego está acentuado na antepenúltima. E observe, todas as palavras, por maiores que elas sejam em sua escrita, a sílaba tônica sempre vai estar na última, penúltima ou antepenúltima. Então, todas as palavras que você encontrar que a sílaba tônica estiver na antepenúltima, você vai escrever aqui no grupo 2. Só para relembrar, grupo 1 são todas as palavras que a sílaba tônica é a penúltima. E o grupo, aqui, sim, e agora aqui, aqui é o grupo 1 e o grupo 2 são todas as palavras que a sílaba tônica estiver na antepenúltima. É como se você começasse a contar as sílabas, a última fosse o número 1. Aí, 1, 2, 3, tá? Vamos à próxima página, que também é super fácil. Lá está o caça-palavras, que você já fez, certamente. E agora vem as perguntinhas super fácil. Na letra A, ele te pergunta, com relação à posição da sílaba tônica, como que são chamadas as palavras do primeiro grupo? Eu até já falei para vocês. Qual que é o nome? Escreve aqui. Agora, para a letra B, observe. Para a letra B, ele diz, pesquise e escreva 2 palavras que tenham a mesma terminação das palavras do grupo 1. Então, você vai voltar lá no grupo 1 e você vai olhar qual é a terminação das palavras que estão lá. E observe um detalhe, eu percebi uma coisa em todas as palavras que estão lá. Todas elas receberam acento. Todas receberam acento. Então, você vai ter que localizar aí no texto, não sei, na internet, em algum lugar, no dicionário, 2 palavras que terminem igual. Você vai escolher lá do grupo 1, das que você escreveu, você vai escolher, por exemplo, escolha uma palavra aí ela termina em quê? Aí você vai procurar 2 palavras que terminem com essa mesma letra e ela tem que ter acento. Por exemplo, o livro apareceu para você lá como a primeira palavra, história. Aí, como é que história termina? Ó, história. Termina com I e com A. E quando 2 vogais estão juntas na mesma sílaba, como é que elas são chamadas? Ditongo. Então, por exemplo, você pode, procurar 2 palavras que terminem com ditongo, mas que sejam paroxítonas.
Ou você pode simplesmente pega o teu celular e digita lá no Google, palavras paroxítonas. E ele vai te mostrar lá alguns exemplos e você pode escolher palavras que terminem iguais às que você tem. E ele só quer 2 palavras que você responda. Ok? Vamos à letra C? Letra C, ele diz, o que você pode concluir a respeito do uso do acento gráfico nessas palavras? Observe, ele já está dizendo que elas têm acento. Então, o que foi que diferenciou entre elas? Foi o acento ou foi a terminação? E qual foi a terminação delas? Então, você vai aí dizer, né? Ele já disse que tem acento. Se ele já disse que tem acento, você vai dizer todas são acentuadas e terminadas em. Aí você vai dizer quais são as terminações. Fácil? Lembrando, quando a gente faz uma lista, a gente usa vírgula, tá? E termina com pontinho. Vamos seguir. Letra D, ele diz, no segundo grupo... Qual era o segundo grupo? Eu disse para vocês, ainda mostrei para vocês. Qual era o segundo grupo? É importante observar a terminação para acentuar essas palavras? Lembrando que grupo é esse? O que é que esse grupo precisa de terminação para ser acentuado? É isso que ele quer saber. As palavras proparoxítonas, elas precisam ser verificadas a sua terminação para receber acento? Analise, responda. Vamos à questão 22? Questão 22, nós temos agora aqui, ó, observe que tem uma palavrinha destacada. Mas vamos ler o que diz o trecho. A capa branca trazia o desenho de um menino com uma bicicleta daquelas bem antigas, que tem a roda da frente enorme e a de trás pequenina, pequenininha, como ele diz. O nome do livro era Jim e a Bicicleta. O que essa palavra traz quer dizer? Qual o sentido dessa palavra? Responda. Agora, na letra B, observe o seguinte, só voltar aqui. Na letra B, nós temos aí 2 frases, né? Só voltar aqui um pouquinho. Na primeira frase, ele diz assim, o menino lê atrás da pilha de livros. E a outra frase diz, o avô traz muitos presentes para o neto. A pergunta que ele traz para você, qual dos destaques? Atrás ou trás, né? Tem o mesmo significado do fragmento que ele diz lá sobre as rodas da bicicleta. Essa primeira frase, o menino lê atrás da pilha de livros, ou o avô traz muitos presentes para o neto? Qual desses dois, atrás ou trás, tem o mesmo sentido da palavra traz com S? Está muito fácil, tenho certeza que você compreendeu e vai responder. Se precisar de mim, manda mensagem no WhatsApp que eu irei retornar para você, entendendo que você precisa da minha ajuda. E eu estou aqui para ajudar você. Até a próxima!